seja bem-vinda ao seu onboarding. Eu sou a Ana, especialista em treinamento, e eu vou acompanhar vocês nesses primeiros passos. A gente fez uma sequência de treinamentos incríveis, já pensado para você que está chegando agora e dando os primeiros passos. Então segue todos os treinamentos e cumpre todas as tarefas como a gente vai deixar combinado em cada treinamento. Porque cada treinamento depende do que aconteceu no outro. E para você ter o melhor aproveitamento, então siga certinho o que for passado para vocês. Lembrando que vocês também têm sempre a nossa equipe de suporte aqui para auxiliar vocês nas dúvidas. Então vamos lá, o nosso primeiro treinamento vai ser de configurações iniciais e a gente vai seguir para a telinha do Hold. Já aqui no seu Hold, então, a primeira telinha que aparece para você é sempre essa aqui de Overview, ok? Essa é uma telinha no qual você vai ter um resumo sobre o seu Hold, sobre a sua empresa. Aqui você acompanha dados como vendas do mês, número de oportunidades, entre outros, ok? Aqui você também vai ter um resumo financeiro e também um resumo sobre o que está acontecendo com o seu comercial. E é muito importante ressaltar que essa aqui é uma tela que ela está mostrando muitas informações que muitas vezes você não quer que todos da sua empresa vejam, né? Então, essa aqui ela é uma página personalizada para o perfil do usuário, ok? A gente vai ver um pouquinho mais ainda nesse vídeo sobre perfis de usuário, tá? Mas essa telinha que está aparecendo aqui para você agora é uma telinha que aparece no perfil de administrador do usuário, ok? Você vai ver que depois você vai poder personalizar o perfil do usuário para produção, para vendas e muito mais, tá? Então, a gente vai ver aqui no cantinho da tela em ajustes, mas também pode ser aqui, ó, no seu nome e meus dados. Aqui, ó, a gente já tem um resumo sobre o que você cadastrou ali na hora de criar a sua conta, tá? E você pode vir aqui em clique aqui e também trazer a sua foto aqui para dentro do Hold. Imagem carregada, então, é só salvar, perfeito? Aqui a gente vai em dados da empresa, cadastro, e você vai clicar aqui no nome da sua empresa. Aqui já vai aparecer para você algumas informações que vieram ali da hora que você criou a sua conta, tá? Então aqui a gente tem o nome da sua empresa, né? O nome fantasia, telefone e e-mail principal, ok? Aqui em marca, a gente tem um campo muito legal e muito importante, que é onde a gente vai anexar uma logo, tá? Sempre prestando atenção no que o sistema está pedindo para vocês. E essa logo é muito importante porque é a logo que vai aparecer em todos os teus orçamentos, tá? E a gente vai ver também logo mais, eu vou mostrar para vocês como é que ela aparece, tá? Mas só seguir aqui conforme o sistema está pedindo que vai dar super certo. Então é só você seguir aqui em clique aqui, vai abrir a tua telinha de download e você vai selecionar a logo da sua empresa, ok? Aqui a gente vai então em cadastro completo e a gente vai verificar algumas outras informações, tá? Aqui em dados gerais a gente tem país, ação social, CNPJ e aqui um pouquinho mais abaixo nós temos o endereço da sua empresa, tá? E uma coisa muito interessante, tá? Se você vir aqui em CNPJ, colocar o CNPJ da sua empresa e colocar em buscar, o sistema já faz uma busca diretamente na Cefaz com os dados disponíveis da sua empresa, ok? E aqui ele já retorna para a gente, inclusive com o endereço da sua empresa todo preenchido. E aí vocês podem conferir, editar e também acrescentar alguma informação que não veio ou não está disponível ali para ser liberado automaticamente, ok? Então, vocês vão preencher inscrição estadual, inscrição municipal, né, se houver de vocês, e colocar todos os dados aqui que estão faltantes, tá? Inclusive, aqui vocês vão indicar se vocês são contribuinte, CMS, isento de inscrição ou não contribuinte, tá bom? Aqui em endereço, vocês podem acrescentar um novo endereço, por exemplo, e colocar esse endereço aqui como endereço de cobrança. Perfeito? E você pode, inclusive, colocar o seu CEP e ele vai fazer a busca automaticamente também, tá? E aqui vocês podem modificar algum dado, tá? Colocar a sala, e tudo mais, ok? E aí colocar aqui como seu endereço, então, de faturamento e salvar. Abrindo aqui novamente a sua empresa, tá? Você vai verificar que as informações já estão salvas. Aqui já tem a nossa logo, tá? Clicando aqui em cadastro completo, já tá tudo salvo, inclusive os endereços, tá bom? Aqui a gente também tem alguns dados de configuração, que é para a parte de homologação da sua conta, mas a gente ainda não chegou lá, tá? Isso aqui vai ser um próximo passo. Então, a gente vai vir aqui
continuar e salvar. Bom, nosso próximo passo, então, é vir aqui em usuários e permissões. Aqui você tem um usuário que é o seu, né, que você criou a conta, e aqui que você vai cadastrar todos os usuários que terão acesso ao sistema, ou seja, todos os teus funcionários que vão utilizar o Hold, tá? Diretamente. Então, para inserir esse usuário, a gente vai vir aqui em inserir. Aqui, então, a gente coloca o nome do usuário, a gente coloca o sobrenome, colocar aqui o e-mail e aqui eu vou determinar qual é o perfil desse usuário, tá? É aqui que eu vou determinar, eu vou informar para o sistema qual é o perfil desse meu usuário realmente, tá? Se ele é um usuário que vai ser do administrativo, se é um usuário do setor de vendas ou da minha produção, ok? Existem essas categorias porque realmente o sistema ele vai mostrar algumas coisas em outros perfis e outros não. A gente consegue personalizar cada perfil e eu também vou mostrar para vocês, tá? Mas eu vou colocar aqui que esse meu usuário é de produção e aqui tem uma mensagenzinha, o usuário receberá um e-mail com convite para o sistema e é isso que vai acontecer, tá? Vou colocar aqui em criar. E essa é a mensagem que chega aqui na caixa de e-mail do teu funcionário, tá? Ele vai chegar aqui, ó, olá, seja bem-vindo, tem toda aqui a mensagem para ele, e ele vai selecionar em clique para acessar a sua conta. Então ele vai ser encaminhado para essa página aqui, onde ele vai criar uma senha para ele poder acessar a conta, tá? E é só clicar em salvar. Pronto, ele já é encaminhado para a página do Hold dele, ok? E aqui, ó, já é a tela de overview do teu funcionário de produção. É o que ele tem acesso. Então, você tem aquela tela com todas as informações administrativas e aqui ele vai ter todos os resumos do que estão acontecendo dentro da produção, tá? O que tem para entregar, o que está atrasado e finalizado. Mas agora a gente vai voltar ali para o menu principal. E aqui voltando no Hold, você já consegue verificar que já apareceu o perfil novo aqui do teu funcionário, tá? Aqui embaixo você tem inclusive um resumo. Caso ainda não tenha aparecido, pode ser que teu funcionário não tenha ativado a conta dele. E aqui em filtros você consegue inclusive verificar os perfis que estão ativos e também os que estão desativados, certo? Então, agora a gente vai configurar os perfis de usuário. Por padrão, dentro do sistema, você já encontra todos esses perfis, tá? Aqui você pode copiar algum perfil que existe, aqui você pode editar e aqui você pode desativar esse perfil, tá? Vindo aqui no lapisinho de editar, você consegue ter acesso a todas as configurações desse perfil, tá? Para entender realmente o que cada um tem acesso, o que cada perfil tem ali a autorização dentro do sistema. E aqui vocês vão perceber que aqui no geral, tá? Sempre aparece aqui quando vocês abrem qualquer painel, que tem o geral e tem o especial, tá? Aqui clicando em geral, aqui em produção, deixa eu fechar aqui o CRM, aparece, por exemplo, acompanhamento, jobs, terminal de produção, gerenciamento de planejamento. Isso aqui são telas do sistema, tá? Que ele vai ter acesso ou não, dependendo se você permitir aqui. E aqui em especiais é o que ele pode fazer dentro dessas telas, ok? Então, por exemplo, aqui, vamos em CRM. CRM é onde você vai fazer as suas vendas, tá? A gente tem aqui que esse perfil, né, que é o administrador, ele tem acesso ao painel de negociação. Em especiais também, ele tem todos os acessos. O administrativo é aquele perfil que tem acesso a tudo. Vamos pegar aqui, então, outro perfil, tá? Vamos pegar aqui outro perfil que vai ser o de produção. Vamos clicar aqui em editar. E aqui a gente já vê, por exemplo, o nome financeiro, ele não tem acesso a nada, certo? Mas se for alguém que cuida da tua produção e também do teu financeiro, você pode vir aqui e selecionar todas as opções e, inclusive, você pode dizer aqui, ó, o que ele vai fazer, se ele pode visualizar e excluir, tá? Dependendo da função, vão aparecer aqui algumas opções ou não, tá bom? E aqui eu vou tirar, né? E aqui também tem especiais. Indo aqui no perfil de cadastro, eu posso, se for alguém que também vai ser responsável por alguns cadastros dentro da tua empresa, tu pode vir aqui e dizer que ele pode cadastrar cliente e fornecedor, mas não pode cadastrar, por exemplo, funcionário, agências ou agenda telefônica, tá? Aqui em cliente, você pode personalizar, se ele vai só visualizar, criar, editar ou excluir, certo? E aqui em especiais, ó, por exemplo, permitir adicionar e excluir comissionados de cliente. Aí eu posso vir aqui e dizer que esse perfil aqui da minha produção também faz, tá?
A gente vai deixar aqui desmarcado, porque geralmente eles não fazem, ok? E aí você pode, qualquer coisa que você fizer, é só clicar em atualizar que vai deixar salvo. Inclusive, você pode inserir do zero um perfil aqui de usuário dentro do sistema, tá? Você pode vir aqui, colocar o nome, personalizar, colocar aqui qual é o tipo dele e aí configurar certinho. Por exemplo, você pode colocar aqui que é um responsável pela produção e cadastros, tá? Para não mexer ali no teu perfil que já existe ali da produção. Então, você vem aqui, ó, vai em produção, vai ativar ele, pode vir em especiais, verificar se tem alguma coisa aqui para você analisar, tá? E aqui em cadastros também ativar, tá? Mas ele não vai ter acesso, por exemplo, ao financeiro e tudo que ele tem ali de visualização. Então, na hora que ele abrir o hold dele e tentar verificar ali a página de financeiro, o sistema vai informar que ele não tem acesso àquela página. Aqui em cima você tem o tipo, tá? Você vai selecionar, eu vou colocar aqui que por padrão ele tem o tipo ali de produção, tá? E aí ele já vai preenchendo algumas informações da produção também e eu vou criar. Aqui já tem então o nosso perfil criado, tá? E você pode personalizar conforme for a realidade da sua empresa, tá? As outras opções aqui no menu principal a gente não vai ver agora e a gente vai direto aqui para cadastro e clientes. Essas aqui são uma das tarefas que você já tem de cara dentro do sistema, tá? Tanto para fazer cadastro de clientes, fornecedores e funcionários, ok? Então aqui, ó, ele já vem com um cadastro feito que é o do nosso cliente Hold Print, tá? Mas para inserir um novo, você vai clicar em inserir cliente. E aqui você vai colocar o nome desse seu cliente, tá? Então, você coloca aqui o nome dele, Rafael, tá? Pode colocar o nome completo se quiser. Aqui você vai trazer um telefone de contato dele. Aí você coloca aqui o telefone, tá? Se quiser, também o e-mail ali de contato. E aqui a gente tem cadastro completo, ok? Ele já vem aqui com o perfil para você cadastrar um CNPJ e continua com a mesma facilidade ali que a gente fez no cadastro da empresa, tá? Se for um cliente teu que é pessoa jurídica, tu pode colocar aqui já o CNPJ dela e colocar para buscar. E na hora que você colocar em buscar no CNPJ, ele já traz todas as informações para você e você pode ali, ó, endereço também já veio, você pode apenas acrescentar ou editar as informações, tá? Se for o tipo físico, então, ó, você já vem, já muda a tua telinha, né, o que vai precisar, e aí você pode ir colocando os dados desse seu cliente, tá? Qualquer coisa, se você precisar também, ó, inserir algum endereço, e aqui você vai, ó, em CEP e pode colocar o CEP, ele já vai puxar ali as informações para você também, ok? Aqui em contatos é muito importante que você venha e adicione aqui nesse maisinho um contato aqui pra gente, tá? Por quê? Porque, por exemplo, principalmente ali quando é um teu cliente jurídico, você pode ter a empresa Holdprint como cliente, né? Só que dentro da Holdprint você tem o Rafael de contato, tem a Ana, enfim, tem vários contatos dentro de uma empresa. Vou colocar aqui o Rafael, você pode colocar o cargo, o telefone, o e-mail, tá? Se é um vendedor ou se é outro, data de nascimento e salvar, ok? Colocar todos os dados. E pode colocar quantos contatos você tiver ali dentro da sua empresa. Importante que também coloque esse contato aqui, se for o cliente pessoa física, tá? E é só clicar em salvar. Agora a gente vai vir aqui então cadastro de fornecedores. E aqui a gente vai em inserir fornecedor. Tem cadastro completo e a telinha é a mesma ali do cadastro do cliente, tá? Ele segue o mesmo padrão. Vocês vão preencher o nome do fornecedor, telefone principal também, colocar aqui, se tiver o CNPJ, colocar para buscar, que ele já vai trazendo as informações para a gente, tá? Assim como os contatos também, você tem que acrescentar aqui, sempre que tiver esse asterisco, é uma informação que ela é obrigatória, tá bom? E aqui você vai colocar ali um contato dentro dos seus fornecedores, tá? Vou dizer ali que tem um contato chamado Ana, que é da equipe de vendas, tá? Coloco aqui o número de contato dela e e-mail, muito importante ter esses dados. E aí você vai clicar em salvar. Vai colocar quantos contatos você precisar, ok? E aqui embaixo a gente vem em endereço. Aqui, endereço, ele já vai puxar automaticamente se for CNPJ, tá? E se não for CNPJ, você pode clicar no maisinho e inserir o endereço.
Mas se não for CNPJ, você vem aqui e muda para pessoa física, vai em endereço e vai clicar no maisinho e incluir o endereço do seu cliente, tá? Basta colocar o CEP, colocar em buscar e aí fazer todas as edições, caso necessário, tá? E aí você vai clicar em salvar. Os cadastros de cliente e fornecedores hoje são cadastros que você consegue importar dentro do Hold. Então você pode chamar a nossa equipe de suporte, tá? A nossa equipe ali de CS, do sucesso do cliente, e solicitar a importação de dados dos cadastros de cliente e também de fornecedor, ok? Lembrando que para você acionar a equipe de suporte, basta vir aqui em suporte chat no cantinho da tela. E aqui, ó, já aparece para a gente atendimento ao cliente e pode colocar aqui a sua dúvida, tá? Chamar ali a equipe, que eles vão te ajudar na mesma hora. Próximo cadastro que a gente tem é de funcionário. E aqui em funcionário, ó, já tem 2 cadastros. Um dele é do que eu criei a minha conta, o outro já é do usuário que eu inseri ali, ele já fez a ativação. Então, ele já aparece para você automaticamente aqui nesse campo funcionários, ok? E aqui você pode entrar dentro desse perfil e editar as informações que tem nele, tá? Aqui já tem algumas informações e você pode vir aqui abrindo, tá? Contatos, endereço, o usuário do sistema e se ele é comissionado ou não, tá? E da mesma forma, você pode voltar aqui, ó, e inserir um funcionário do zero, tá bom? Então aqui, ó, vamos dizer que a gente tem um funcionário aqui que o nome dele é Nicolas. Vocês vão colocar o telefone, e-mail dele. Eu vou dizer que ele vai trabalhar no setor administrativo e que ele é o usuário do sistema também, tá? Aqui eu vou colocar a função dele, colocando as outras informações que eu tenho, data de nascimento, contratação e tudo mais. Adicione aqui o contato principal, por exemplo, Nicolas Casa. Vai colocar todas as informações que ele está pedindo e depois só clicar no OK. O endereço dele, basta você colocar o CEP e adicionar quantos endereços você precisa, tá? Aqui, se ele é usuário do sistema ou não, tá? Como eu coloquei aqui em cima que ele é, aparece esse campo, ó. Vou até minimizar aqui para vocês. E aqui, ó, se eu tirar aqui que ele é usuário do sistema, tá? Aquele campozinho some. Se eu colocar que ele é usuário, aparece essa informação aqui para eu conectar o e-mail dele, ó. Vou colocar que vai ser esse login aqui, tá? Então, aí ele vai conectar e vai entender que aquele perfil ali que vai ser ativado já é desse funcionário, tá bom? E aqui eu vou colocar se ele é comissionado ou não. E aí você vai escolher qual é o plano de comissão desse seu funcionário, tá? O que vai acontecer? Dependendo da informação que você colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui esse meu funcionário Nicolas, ele recebe 5% sobre a venda, tá? Então, significa que toda vez que o Nicolas fizer um orçamento, né, fizer uma venda, o sistema automaticamente vai colocar dentro dos custos esse 5% da comissão sobre a venda e também já vai gerar o nosso contas a pagar ali para o Nicolas dessa venda também, tá? E aí eu vou colocar aqui em salvar. Vocês viram ali que a gente tem 3 planos de comissão e eu vou aproveitar aqui que a gente já falou sobre isso e vou mostrar para vocês onde vocês podem criar novos planos de comissão, tá? Vocês podem vir aqui em ajustes, CRM, cadastros, plano de comissionamento e aqui você já consegue verificar os que a gente viu ali disponível e aqui vocês podem editar esses planos e também podem acrescentar um novo plano de comissionamento, tá? Eu vou colocar aqui, esse aqui vai ser de 7% sobre a venda. Aqui eu coloco o tipo, né, que vai ser percentual fixo. Trago aqui o percentual dele e vou colocar em salvar. Pronto, ó, a gente já tem um novo padrão aqui de comissionamento. Se a gente voltar lá em cadastros e funcionários, se eu colocar aqui no meu funcionário, eu consigo verificar aqui no comissionamento, ó, que já aparece mais a nossa opção que a gente acabou de cadastrar. Então, cadastrem todos os tipos de comissionamento que vocês fazem, tá ok? Vamos salvar. Nosso próximo cadastro, então, é de agência. E a agência vai ser, por exemplo, aquele comissionado que não é teu funcionário. Por exemplo, você tem uma parceria com algum arquiteto de um condomínio
que sempre que tem que fazer a placa desse condomínio, ele chama a tua empresa. E ele recebe ali uma comissão de 5% sobre tudo que vocês fecharem, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em inserir agência e vocês percebem mais uma vez que a tela é igual a dos outros cadastros, tá? Então vocês vão seguir conforme a gente já fez ali nos outros. E aqui a diferença é que o plano de comissão já vem aqui em cima e vocês vão determinar qual é o plano dessa agência que vocês têm em contrato, tá? Aqui vocês vão colocar o nome da agência, telefone principal, e-mail, todos os dados, tá? Se fonte CNPJ. Basta colocar aqui o CNPJ e fazer a busca, tá? Que ele já vai preencher tudo para vocês, certo? Depois da pesquisa, ele já traz os dados para vocês, inclusive o endereço, tá? E aí vocês já podem clicar em salvar. E aqui a gente tem a nossa agenda telefônica, que é onde você vai ter acesso a todos os contatos dentro do sistema, tá? Então, tudo que a gente já cadastrou, tanto os contatos principais, quanto os contatos que a gente tem dentro desses, por exemplo, desse cliente Holdprint, lá dentro tem o Rafa, tem o Nick, tem a Ana, então já aparece aqui pra gente todos os contatos, tá bom? O meu tá faltando aqui alguns, mas deixo de vocês bem bonitinhos, ok? O que a gente verificou, então, é que todas essas telinhas aqui dentro de cadastros, elas são gêmeas, né? Muda muita pouca coisinha, tá? Então, a tarefa principal de vocês, depois desse treinamento, é justamente deixar todos os clientes, fornecedores e funcionários cadastrados, tá? Assim como as agências também. Depois que o cadastro está feito, tá? Lembrando que vocês sempre podem entrar dentro desse cadastro aqui e verificar, editar qualquer informação e também adicionar também livremente, tá? E que você tem, ó, o gerenciamento desse funcionário de vocês, tá? A gente tem aqui também uma telinha muito legal que é de histórico, no qual vocês têm aqui justamente o histórico de tudo que está acontecendo com esse cadastro, tá? Então aqui eu tenho um registro de que esse usuário foi cadastrado nessa data e nesse horário, tá? E aqui também eu posso ir adicionando algumas notas. Por exemplo, eu posso colocar aqui alguma anotação que ele me trouxe, alguma observação. Ah, ele tem alergia a tal coisa. O funcionário que ele é doador de sangue. Qualquer informação aqui que vocês quiserem anotar, ok? E aí eu posso postar e fica aqui como observação do nosso funcionário. E aqui em arquivos também, eu posso ir adicionando arquivos importantes desse funcionário, como atestados médicos e tudo mais. E aí é só clicar aqui e anexar esse arquivo, que ele vai ficar aqui no histórico para vocês, tá bom? E aí depois é só salvar. A gente já terminou os cadastros básicos, ok? E agora você vai ver como você já pode, a partir do primeiro treinamento, já conseguir fazer o teu orçamento dentro do Hold. Você vai vir aqui em CRM, painel de negociação. Esse painel aqui vai ser o melhor amigo da tua equipe comercial, tá? Aqui você pode ver que tem algumas etapas, como rascunhos, emitidos, enviados, e tudo isso é totalmente personalizável dentro do seu Hold para se adaptar à realidade da sua empresa, ok? A gente vai ter um treinamento só sobre CRM, então por hoje eu vou fazer só o básico para você já conseguir fazer o orçamento, tá bom? Então você vai clicar aqui no cantinho em novo orçamento. E aqui em cliente, você pode adicionar um cliente que já existe aqui, escolher algum deles, ou criar um cliente diretamente aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Natália, certo? Eu posso colocar um e-mail, posso colocar o telefone também, devo, tá? Para ter contato. E aqui eu só coloco, então, o nome do meu negócio, tá? Pode ser projeto, loja, evento, o que vocês quiserem. E aqui, ó, vocês também sempre podem vir aqui e editar sem problema nenhum, tá? E é só avançar. Feito isso, já abre aqui nosso campo de proposta, tá? Que não é só para fazer orçamento, é para você ter gerência de venda, ok? Aqui a gente tem acompanhamento, temos a proposta em si, tudo sobre o teu cliente e as informações gerais sobre a venda, ok? Nosso foco, então, hoje vai ser aqui na proposta. A gente vai vir aqui no cantinho em novo item. Você pode escrever aqui o nome do seu produto ou simplesmente ir clicando aqui e escolher um produto. Eu vou escolher aqui esse bloqueado. Agora abre para a gente o checklist. O checklist é uma arma que você vai ter no seu comercial para agilizar as suas vendas, tá? Tu consegue padronizar e deixar todo mundo alinhado no que é necessário para fazer cada venda.
Ou seja, aqui a gente já puxou uma base totalmente zerada e esse produto já está me fazendo pergunta, ok? Por quê? Como é que ele entende o que ele tem que perguntar? Ele é um MEC, Modelo de Engenharia de Custos. A nossa equipe de desenvolvimento mapeou os principais produtos para você. Tem bastante coisa pronta aqui dentro do sistema, no qual você vai só entrar e personalizar. Aqui, por exemplo, no adesivo, ele me pergunta se vai ser aplicado ou se vai ser embalado. E olha que legal. Se eu colocar aqui em uma das opções que eu vou escolher externa, ele já me traz perguntas sobre esse tipo de aplicação. E ele vai se adaptando conforme que você vai respondendo, tá? Aí eu vou colocar aqui que não vai ser embalado, né? Porque a gente vai fazer a aplicação. O tipo de aplicação eu posso escolher aqui também. Colocar quantas pessoas vão para o serviço, qual veículo fará esse transporte, ok? Quilômetro ida e volta e se há algum custo adicional no seu serviço. Aí eu vou avançar. Aqui a gente tem então as medidas. O nosso MEC, ele já entende que ele é um vinil e precisa trabalhar a metro quadrado, então ele já pergunta ali a largura e a altura do teu serviço, tá? Então vamos colocar aqui, vamos colocar que o nosso adesivo, ele vai ter 40 centímetros por 40 centímetros e eu vou querer 5 cópias dele, ok? Aqui eu vou colocar o nome dele, frente de loja, e eu vou adicionar aqui mais uma medida, porque ele é multimedidas, eu posso colocar quantos eu quiser. Dessa vez eu vou colocar aqui 90 por 90, que serão 3 cópias. Vou colocar aqui que serão para as paredes, certo? Perfeito, então. E vamos dizer que esse cara tem uma franquia de 5 lojas. Então eu coloco aqui em quantidade as 5, ou seja, isso aqui vai ser feito 5 vezes. Logo aqui embaixo eu tenho a mídia de impressão, que nesse caso é o vinil bloqueado. Eu posso vir aqui, inclusive, e trocar o meu vinil para qual eu quero. Nesse caso aqui, eu vou deixar o nosso bloqueado. E aqui do lado eu tenho um funilzinho, tá? O que ele está mostrando, ó? Ele está mostrando que, nesse momento, ele vai fazer esse produto com essa bobina de 1,52, tá? Mas se eu quiser que o Hold escolha por mim qual é a melhor bobina para ser usada nesse produto, eu deixo todas as opções selecionadas, ok? Aqui do lado eu tenho todos os processos que estão envolvidos na nossa venda, tá? E aqui eu tenho o preço. Todos os produtos dentro do Hold por padrão vêm por margem. E se você clicar aqui em ver detalhes, vai ver que ele está por 30% de margem e a venda mínima por 20%. Ou seja, ninguém consegue vender a menos de 20% de margem de lucro nesse produto, tá? O que vai acontecer? Como você ainda não tem a base pronta, vender por margem talvez não seja o ideal, ok? Olha só o que vai acontecer se deixar meu produto por margem e não tiver feito ainda o cadastro da matéria-prima, feito os meus números horas ali no centro de custos, tá? Aqui do ladinho eu tenho o imposto, que eu posso mudar para prestação de serviço. Ele muda aqui do lado. Posso dizer que ele não tem imposto, mas vou deixar aqui de venda de produto e vou avançar. Olha o que aconteceu aqui então, ó. Ele trouxe aqui a quantidade de metros, tudo, só que ele trouxe zerado pra gente. Por quê? Porque justamente esse produto aqui, ele tá por margem, e a margem ela trabalha em cima dos custos que você tem naquela venda, né? Como é que a gente faz para analisar? Clica em custo, e aí você tem essa tela aqui incrível, no qual você tem mapeado todos os processos e matérias-primas, e se tiver também terceirizado, tá? Então aqui, como o teu estoque ainda está sem matéria-prima, como a gente ainda não sabe teu valor hora, aqui na telinha de indicadores você vai ver, ó, que ele não consegue trazer os cálculos daquela venda, porque realmente ele está sem informação para trabalhar, ok? O que você pode fazer? Você pode fazer o orçamento do mesmo jeito que a gente fez agora e só chegar aqui, ó, nesse símbolozinho aqui do cifrão e colocar que o valor da venda vai ser, por exemplo, R$600 e recalcular, certo? E aí salvar. Não vou salvar agora, eu quero mostrar outra coisa também, que é vir aqui em custos e simplesmente colocar manualmente aqui, ó, quanto é o metro quadrado do teu vinil? R$8. Quanto é o custo ml da tua tinta? Vamos dizer que custa 20 centavos, tá? Certo? Certo? Aqui é a gasolina que eu coloquei aqui, perfeito? Mesma coisa aqui para o custo hora, tá? Que é um pouquinho mais difícil de mapear. Mas a gente pode colocar uma média, por exemplo. Eu acho que meu processo de impressão solvente, ele custa R$30 a minha hora. Refile 35, 30 aqui. Vou colocar aqui só como exemplo. Vocês vão percebendo que conforme eu vou colocando o número, ele já traz aqui automaticamente o cálculo do lado,
tá? Porque ele já sabe quanto tempo tu vai gastar para cada processo, ele bota ali o valor a hora que você colocou e traz os cálculos para a gente proporcionais, ok? Aqui, por exemplo, na aplicação externa, tá dando um valor mais alto porque está calculado para 2 pessoas, ok? Porque assim, tu tá pagando 2 pessoas para fazer aquele processo naquela hora e isso precisa estar contabilizado para você não perder dinheiro. Aqui do lado da impressão solvente também você consegue verificar o nosso simulador de pressão, onde você consegue ter aqui visualmente como é que vai ficar o seu aproveitamento de mídia, ok? Perfeito, então a gente colocou aqui os números, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho, você vai clicar em recalcular. O que vai acontecer? Ele trouxe agora para a gente um cálculo. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo em custos. Tem aqui todas as informações que a gente colocou e aqui indicadores, olha que coisa linda, ele já consegue trazer o retorno para a gente de como foi essa venda. Uma outra forma de fazer é da seguinte forma, a gente vai aqui em novo item, vai trazer o mesmo produto, vou deixar aqui respondido do mesmo jeitinho que a gente respondeu o outro produto, só que agora eu vou vir aqui em preço, tá? E em vez de eu deixar por margem, eu vou colocar preço fixo. Esse aqui é um detalhe muito legal para vocês que estão começando agora, tá? E aqui eu clico em ver detalhes, eu vou colocar que hoje eu vendo o metro quadrado desse adesivo na minha loja a R$60 e vou colocar para aplicar. E que eu vou avançar. E pronto, ó, ele já trouxe para mim o resultado e eu posso fazer essa venda normalmente enquanto eu não faço aqui todas as configurações do sistema, tá bom? Vocês vão ver aqui que olhando os custos, nos indicadores dele, ele vai estar com tudo zerado, tá? Mas porque justamente aqui a gente ainda não tem os cálculos para trabalhar por margem, ok? Você vai ver aqui que, por exemplo, o lucro está 90%. Quem dera fosse isso, mas a gente sabe que não é, tá? Para enviar, então, esse orçamento, você pode enviar por e-mail, pode clicar em imprimir e gerar um link, tá? Aqui também informações gerais, você consegue colocar uma validade dessa proposta para que seu cliente não chegue daqui a 3 meses querendo que o preço seja o mesmo, tá bom? Aqui em acompanhamento você pode vir, inclusive agendar alguma tarefa para você fazer. Por exemplo, você pode ter uma ligação para fazer, pode colocar para amanhã, pode colocar confirmar medidas, por exemplo, e salvar. Então, você já tem aí um agendamento feito e você também pode anexar aqui o arquivo do trabalho para que a sua equipe fique alinhada com o que é necessário. Ele vai fazer aqui o carregamento da sua imagem e tudo certinho, ok? Outra coisa que você pode fazer aqui diretamente na sua proposta é editar aqui, por exemplo, algum item, tá? Tanto que for escrito o nome do produto, tudo mais se você quiser, inclusive também anexar uma imagem aqui para que apareça diretamente na sua proposta. E aí você vai clicar em salvar. Vamos gerar aqui um link da nossa proposta. Se você clicar no ícone do WhatsApp, vai diretamente abrir o seu WhatsApp dentro do seu computador aí, na conversa com o seu cliente para enviar a proposta, tá? Nesse caso, eu vou copiar esse link, já abri ele aqui em outro navegador. Ele aparece assim, ó. E olha que legal, aqui tá a logo que a gente colocou lá no cadastro da nossa empresa. Olha que bonito e vocês podem deixar aí certinho também na proposta de vocês para aparecer para o seu cliente, ok? E essa é a proposta que o seu cliente vai receber, completamente interativa, tá? Ele pode vir aqui, inclusive, verificar o histórico que tem dentro dessa proposta, tá? Você pode também vir aqui item por item e ver como é que tá descrito, tá? Inclusive aqui, ó, tem a fotinha do serviço, certo? E o seu cliente pode chegar aqui e falar, enviar uma mensagem para você, dizer assim, ah, achei caro, quero mudar as medidas. Ele pode te enviar essa mensagem, você recebe uma notificação para que você retorne ao seu cliente. E da mesma forma, ele pode simplesmente vir aqui e aprovar o orçamento e você também recebe a mensagem falando que seu cliente aprovou. No painel, então, para você saber, ó, se tiver essa mensagem vermelha, é porque teu cliente respondeu a tua proposta. Você clica 2 vezes para abrir, vem em acompanhamento, e aqui já tem, ó, tem aqui tanto a negociação, que foi a mensagem que mandou antes, quanto a aprovação do orçamento. E aí você pode dar o ganho, então, na sua proposta, clicando simplesmente aqui em ganho, ok? Esse foi nosso primeiro treinamento de configurações gerais. Fica para vocês de tarefa de casa fazer os principais cadastros ali, que são os de cliente, o de fornecedor e todos os teus funcionários também, tá? E não esqueçam também das agências, caso vocês tenham aí algum contrato, algum acordo que vocês façam, ok? Até o próximo treinamento.